tempo, então eu vou compartilhar aqui a tela, e aí por conta disso, enquanto eu estiver compartilhando, provavelmente eu vou ficar com a câmera fechada. Se alguém quiser falar alguma coisa relacionada à apresentação, tiver alguma dúvida, quiser perguntar, quiser acrescentar alguma coisa para poder me ajudar também, fique à vontade para poder abrir o microfone, para poder falar, porque a ideia mesmo do encontro é essa hoje. Agora eu vou aqui apresentar. Diga, Regiane. Só para colocar, né? Antes da gente começar, porque estou vendo aqui muita gente nova, a gente tem que se apresentar. Quem é você, quem sou eu, e também Isabelle também. Isabelle também, que vai me apresentar juntamente com a gente. Se ela puder abrir a câmera dela um pouquinho, se ela puder, também se apresentar. Eu esqueci de falar de Isabelle. Isabelle Xavier. Tudo bom, Isa? Tudo. Então comece, Isa, você se apresentando. Meu nome é Isabelle Xavier e eu sou do Colégio Piranga. Pronto, obrigada. Eu me chamo Rejane, eu sou estudante do programa de pós-graduação de Engenharia Industrial lá na UFBA e participo do projeto Menina de Dados, Ciência de Dados na Educação Pública, né, juntamente com Simão e com Isabelle. Isso, pessoal. Eu sou estudante da graduação lá da UFBA também, faço o curso de Engenharia Química, me chamo Simão, como eu falei agora, e também faço parte do projeto. E a gente faz um trabalho dentro do projeto que ele é muito voltado para a parte da produção da ciência, né? Dos projetos científicos, das pesquisas científicas, dessas questões todas que envolve a produção científica na escola, na universidade e fora também desses ambientes. E a dinâmica é justamente sobre isso hoje que a gente vai fazer com vocês. E a gente fez com muito carinho. Agora acho que eu vou começar. Agora já estamos apresentados. Digam aí se vocês estão vendo a tela. Ainda não, Simão. Só um segundo. Estou compartilhando aqui. O computador está um pouquinho lento. Por causa da câmera. Eu esqueci de desligar a câmera antes de abrir o negócio. Só um segundo, gente. Pronto. Agora está compartilhando. Estão conseguindo ver? Está começando ainda a compartilhar, Simão. Aqui. Sim, tô vendo. Pronto, agora mostrou a primeira... Massa. Primeiro slide. Como eu comentei antes, nós fazemos parte do projeto Ciência de Dados na Educação Pública. Nós somos uma parte do projeto que trabalha com a produção do conhecimento científico, um projeto que tem a relação da UFBA e de todos os colégios parceiros do projeto, então alguns colégios estaduais aqui da cidade de Salvador, públicos, e a gente tem o apoio da Fundação Itaú Social, que ajuda muito, né, o projeto a acontecer. O tema de hoje, que a gente vai estar falando, é projeto científico na prática, né? O que é que a gente vai querer, qual é a nossa intenção hoje? É tentar apresentar um pouquinho para vocês como que são feitos os projetos científicos nos mais diversos ambientes onde eles podem ser feitos. Então, já falar um pouquinho sobre o processo de construção, quais são as coisas que a gente precisa pensar e fazer para poder conseguir montar o nosso projeto e para poder conseguir fazer as descobertas que a gente tem interesse. E a Regiane vai me dar um apoio com isso, Isabelle também. Isabelle vai pegar mais assim, a apresentação junto com a gente quando a gente vai chegando mais um pouquinho para o final. Então, vamos nessa. Primeiro, eu já vou começar com uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês me respondam, se puderem, podem abrir o microfone para falar ou então digitar aí no chat. Queria que vocês me dissessem se vocês já pararam para pensar como os cientistas fazem as descobertas deles. E se pararam, como vocês acham que eles fazem? Vocês acham que os cientistas só fazem as descobertas dentro dos laboratórios ou eles fazem descobertas em outros lugares também?
Eu acho que eles fazem nos dois lugares, em casa também, por curiosidade, e também em laboratórios. Massa. O pessoal está respondendo aí no Não, chat. Eu sei que no começo. Jaqueline está respondendo que os testes em outros lugares também. Podem fazer também em outros locais. Uhum. E vocês acham, pessoal, que tem algum tipo de estratégia que eles usam? Ou eles vão testando assim e aí uma hora chega na resposta, na sorte? Vocês já ouviram falar sobre alguma coisa desse tipo de coisa? Tem muita gente aí que eu sei que já ouviu falar. Fazendo perguntas também, né? Que Henrique mencionou aqui. Legal, Henrique. Bom, eu vou continuar aqui então. Então, pessoal, normalmente os cientistas eles começam as descobertas deles com uma pergunta. Essa pergunta ela pode vir de vários lugares, né? Pode ser uma pergunta sobre algo que eles viram passar na televisão, sobre uma coisa que eles observaram na natureza, sobre uma conversa que eles tiveram com um amigo, sobre, enfim, todas as perguntas que vocês conseguirem imaginar, muitas delas podem virar um projeto científico e acabar levando a alguma descoberta, né? A gente conhece várias perguntas aí, icônicas durante a história. Tem tirinhas que falam sobre isso, aquela história acho que é de Newton, né? Embaixo da árvore que cai a maçã na cabeça dele e ele descobriu a gravidade a partir daí. Ficou se questionando por que a maçã caía, entre muitas outras descobertas que foram feitas, que começaram só com uma pergunta. Mas, além dessa pergunta, né? A gente observa muito, as pessoas precisam observar e ficar atentas ao que está acontecendo ao seu redor. Então, para você pensar na sua pergunta, você olha o que está acontecendo ao redor, né? Assim como um bebê pequeno, quando ele acabou de nascer, que ele tem, sei lá, entre seus, não é bebê, né? Entre seus 2 e 4 anos, mais ou menos, que ele está começando a falar, que ele pergunta para os pais o que significa aquelas coisas ali, fica olhando para tudo curioso, às vezes pega, bota na boca. É uma coisa que é natural mesmo do ser humano, essas descobertas que a gente faz, que vem atrás da inquietude de estar olhando as coisas, de pesquisar, de perguntar. E assim, qualquer pessoa pode fazer isso, né? Como vocês estão vendo, eu coloquei aí uma imagem, por exemplo, do Google. A gente pode começar uma pesquisa a partir do Google, a gente pode começar uma pesquisa olhando para cima, pensando, lendo um livro, dentro da nossa escola, olhando a natureza. São diversas formas. E a gente percebe assim que as descobertas científicas elas não precisam ser uma coisa exclusiva de quem está dentro de um laboratório, de quem está dentro da universidade ou até do colégio. A gente pode fazer ciência e pode fazer descobertas, pode fazer projetos científicos a qualquer momento durante o nosso dia, só basta a gente ter o desejo de descobrir. Acho que alguém abriu o microfone para falar alguma coisa. Por aqui, para mim, não está mostrando, não, Simone. Certo. Se você quiser acrescentar alguma coisa, não está tudo. Não, pode continuar. Massa. Bom, pessoal, como eu falei, a gente faz, né? Os cientistas e os não cientistas também, todas as pessoas, elas se fazem perguntas o tempo todo. E essas perguntas, elas sempre têm a origem de alguma coisa. Às vezes é da observação, de uma conversa, da televisão. Então, é importante a gente pensar um pouco sobre o que motiva a nossa pergunta. Porque, assim, as descobertas, elas começam sim na pergunta. Mas essa pergunta vem de algum lugar, não é? E aí, mais uma pergunta que eu quero fazer para vocês, que eu queria que vocês me respondessem. Por que vocês acham que é importante a gente saber, ter consciência do que está motivando a nossa pergunta, do que está inspirando aquela nossa dúvida? Respondam aí. Tá todo mundo caladinho, até no chat. Vixe, gente, podem falar no chat, não fiquem tímidos, não. Vocês acham que a gente precisa saber o motivo assim, por quê? Vocês acham que qualquer pergunta, de qualquer origem,
pode virar uma pergunta científica, assim, uma pergunta que vai virar um projeto? Ou vocês acham que são perguntas específicas? Porque, assim, eu tenho uma pergunta, por exemplo, para fazer para vocês. Quando vocês estão curiosos para saber a velocidade de um carro, ou então a distância da casa de vocês até a escola de vocês? É uma pergunta, né? Ela é motivada, às vezes, por uma curiosidade, por uma coisa que a gente quer saber, para poder fazer alguma coisa. Vocês acham que essas perguntas vão levar a alguma descoberta? Ou vocês podem... Isso é uma coisa que eu quero que vocês respondam, por favor, no chat. Ou vocês podem jogar no Google e achar a resposta para essas perguntas. Isabela está respondendo aqui que perguntas aleatórias podem se tornar uma pesquisa científica. Jaqueline Barbosa mencionou, para saber de onde veio a curiosidade, assim, tipo que veio do nada, ou para fazer algum projeto maior, não sei, ela está perguntando. Entendi. Olha, pode ser uma pergunta que veio do nada, mas normalmente essas perguntas elas não levam a gente para investigações e para grandes descobertas assim que são novas. Muitas vezes essas perguntas que vêm do nada elas levam a gente para respostas que já existem. É isso. Karen está mencionando, Simão, que perguntas simples podem ser respondidas pelo Google. Como você mencionou, né? Distância, anos, locais. E os outros colegas estão confirmando, né? Estão com ela. Então, quando a gente sabe a origem da nossa pergunta, fica mais fácil a gente encontrar a resposta para ela. Não é que essas perguntas que a gente pesquisa na internet, elas não valem de nada, né? Na verdade, todo conhecimento é interessante, na minha opinião. Acho que vocês vão concordar comigo. Sempre que a gente aprende uma coisa nova, é legal. E mesmo que seja uma coisa que a gente possa aprender na internet. Mas, e quando a gente quer descobrir uma coisa nova, né? Quando a gente quer, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu acho que ainda não tem muitos estudos sobre isso, porque é bem recente, né? Agora, nesse momento de que o coronavírus surgiu e muitas pessoas precisam ficar em casa, a gente sabe que tem algumas pessoas que não estão lidando muito bem com isso, algumas pessoas estão tendo dificuldade, outras estão lidando um pouco melhor. Então, por exemplo, uma motivação, né? A motivação que é saber como é que as pessoas estão se sentindo nesse momento, pode gerar uma pergunta, que é uma pergunta nova, e que vai gerar conhecimentos muito interessantes. Então, é importante a gente ter clareza disso, para poder conseguir guiar aquilo que a gente está tentando descobrir da forma mais adequada possível, né? A gente não vai conseguir descobrir a resposta para essa pergunta que eu trouxe agora só pesquisando na internet. Assim como tem várias outras perguntas que eu posso usar como exemplo para essa questão. Mas eu vou continuar aqui. Além da importância, é legal a gente pensar um pouco também quando a gente está pensando em um projeto científico, quando a gente tem uma pergunta, né? Se essa nossa dúvida ou se essa nossa curiosidade, ela pode virar mesmo uma investigação científica ou ela é uma dúvida, uma curiosidade que pode ser resolvida de uma forma um pouco mais simples. E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês acham que a gente descobre se ela pode virar uma investigação científica ou se ela pode ser uma pergunta respondida de uma forma mais simples. Vocês conseguiriam diferenciar, assim, uma pergunta científica e uma pergunta um pouco mais simples? Podem responder, pessoal. Eu acho que poderia ser tipo uma pergunta que muitas pessoas não têm muito conhecimento, sabe, assim, de ouvir falar, mas não sabe muito profundo. Aí ela quer saber mais também e acaba se curioseando, assim, ficar curioso em saber a resposta, assim. Isso, Gabriele. Vamos lá, pessoal. Podem falar mais coisas. A resposta de Gabriele está corretíssima, mas a gente pode pensar em algumas outras coisas também, porque é muito grande essas possibilidades. Assim, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. Por exemplo, da minha pesquisa. A minha pesquisa, eu estou estudando o consumo da água em escolas públicas da Bahia. O que foi que eu observei? Que tem escolas que têm o mesmo comportamento, assim, o mesmo comportamento, como eu posso dizer. Por exemplo, são escolas de nível fundamental 1 e fundamental 2. São escolas que têm quadras, que têm um número de salas, um número de alunos muito próximos, né, de estudantes,
E o consumo entre elas são muito diferentes. Então, assim, por que o consumo de água entre as escolas, já que a maioria das escolas tem as mesmas, assim, esse universo é um exemplo, né? São escolas que têm características próximas, desenvolvem atividades próximas. Por que o consumo de água é tão diferente de uma escola para outra? Porque se desperdiça tanto assim, né? Então, a partir disso, eu fui fazer minha pesquisa, né? Começar a estudar, por exemplo, um termo que eu uso é a variabilidade do consumo de água entre escolas, né? Entre escolas que têm porque eu posso pensar assim, não, o desperdício de água naquela escola é muito grande. Na outra escola, isso aí são hipóteses, né? Na outra escola, é porque não tem manutenção adequada. Na outra escola, porque os alunos utilizam muito banheiro. Mas, assim, para eu poder responder a essa minha pergunta, eu tenho que fazer uma pesquisa, não é isso? Então, esse tipo de pesquisa, assim, que exige, assim, uma investigação, né, levando uma coisa ou outra, traz essa questão de uma pergunta científica, né? Isso aí. Bom, pessoal, talvez acho que vocês entenderam mais ou menos. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre isso, não tiver ficado muito claro, podem perguntar. E aí eu vou passar para a próxima parte, certo? Eu vou esperar alguns instantes assim para vocês, se vocês quiserem falar, se tiverem alguma dúvida. Se não tiverem, eu vou continuar. Acho que está tudo ok. Responderam aqui sim, Henrique. Tudo bem. Vamos lá, gente. Então, assim, a gente falou bastante, né, sobre as perguntas, que é a primeira parte, mas como é que a gente faz as descobertas, né? As descobertas não vêm a partir de respostas? Por que tantas perguntas? E onde é que vão vir as respostas? Como é que as respostas dessas perguntas a gente consegue achar elas? De onde é que elas vêm? E aí eu queria falar um pouco para vocês sobre isso. Nesse meio, quando a gente está falando de uma pergunta científica, a gente está dando esse nome, mas essas perguntas que a resposta já não está aí colocada, quando a gente tem uma pergunta que a gente precisa estudar, pesquisar, para poder descobrir, normalmente a primeira resposta que a gente tem é uma resposta que vem antes da gente fazer o estudo. Então, antes da gente começar a tentar encontrar uma resposta para valer, a gente lê bastante, pensa um pouco sobre aquela pergunta que a gente fez, às vezes observa um pouco, e aí a gente surge com uma coisa que a gente chama de hipótese. O que é a hipótese? Né? Para a ciência, para os cientistas, que também não precisam ser sempre cientistas, qualquer um de nós pode ser um cientista se estiver fazendo ciência, nenhuma resposta é definitiva. Nem essa primeira resposta, que a gente chama de hipótese, nem as últimas respostas que a gente encontra, às vezes, depois de fazer tanta pesquisa, porque pode chegar alguém e descobrir que, na verdade, aquilo que a gente pesquisou não estava correto. Mas é importante a gente entender que a nossa hipótese ela não é uma resposta definitiva. Ela é uma coisa que a gente acredita que pode estar certa, mas a gente ainda precisa testar para poder afirmar, isso aqui realmente acontece dessa forma. Além disso, como eu acabei de falar, todas as hipóteses elas precisam ser testadas. Os testes eles não precisam necessariamente ser um experimento dentro do laboratório, não precisa ser um super projeto, uma entrevista gigante. Pode ser um teste, por exemplo, que você faz na sua mente. Você imagina como é que aquilo vai acontecer e você chama aquilo ali de um teste. O pessoal costuma chamar isso de teste mental. Era usado, inclusive, por filósofos antigamente, antes da gente ter tecnologias mais avançadas para fazer as descobertas que a gente já tem hoje. Então é importante a gente entender que essas respostas não são definitivas e que elas precisam ser testadas. Além disso, é importante a gente reconhecer que essas hipóteses elas vêm de saberes prévios que aquela pessoa que está fazendo a investigação ela já tem. Então, você vai dar a hipótese antes de testar ela. Por isso, você precisa pensar naquilo que você já conhece. Vou usar o exemplo de Rejane, né, que ela trouxe aqui para a gente. Se eu quero descobrir por que o consumo das escolas, o consumo de água das escolas da cidade de Salvador tem estado muito alto, a primeira hipótese que eu vou ter, por exemplo, vai vir das coisas que eu sei. Então, poxa, eu posso pensar que é porque, pelo menos na escola onde eu estudava, eu via as pessoas lavando a escola com água. Então, gastava-se bastante água no processo de limpeza, alguns alunos também desperdiçavam água enquanto estavam usando no banheiro,
Então, minha primeira hipótese seria que a causa, né, do grande consumo de água nas escolas seria um desperdício, um uso mal feito. Então, funciona mais ou menos dessa forma. A gente, antes de começar a investigação, pensa na hipótese e levanta ela para poder tentar guiar as outras coisas que a gente vai fazer. E qual a importância dessa hipótese, assim, dessa coisa que a gente pensa antes, que é uma resposta antes mesmo da gente descobrir qual é de verdade a resposta? A hipótese, ela serve para poder guiar o que a gente vai fazer depois. Eu falei um monte de coisa agora, vou fazer uma pausa. Se tiverem alguma dúvida, falem aí no chat. Podem falar também o que vocês entenderam disso que eu expliquei. O que vocês acham que é uma hipótese, agora que eu dei essa explicação mais ou menos assim? Para ver se está todo mundo no caminho. Qualquer resposta está valendo, pessoal, porque é bom que a gente vai construindo isso juntos. Simão Karen mencionou aqui, é tipo ter uma base, um direcionamento. Boa, Karen, exatamente. Tem mais ideias? É isso, é como o Karen falou. A gente precisa, quando a gente faz a nossa pergunta, a gente precisa pensar em como é que a gente vai tentar responder ela. E é muito difícil a gente achar uma resposta para uma pergunta se a gente não imagina qual é que vai ser a resposta. Pensem comigo. Eu quero saber por que o consumo de água das escolas de Salvador está muito alto, né? Está mais alto do que a gente gostaria que fosse. Eu não posso chegar na escola e perguntar para todo mundo da escola, por exemplo, como para fazer um teste, por que eles acham que está alto e fazer o meu trabalho em cima disso. Eu também não posso chegar na escola e sair medindo toda a água que eles gastam para ver aonde é que essa água está sendo, como é que essa água está sendo gasta lá dentro, porque isso dá muito trabalho, gente, e gasta muito tempo, né? Então a gente precisa pensar em ideias prévias e a partir delas a gente pensa na forma que a gente vai testar. Se a gente imaginar que é através do desperdício, quando a gente for nas escolas, a gente vai pensar numa forma de observar como está sendo feito o manejo dessa água para ver se há desperdício. Então a gente já vai focado no que a gente quer, no que a gente pensa que pode ser o problema, para poder ver se é mesmo ou se não é. Então, essa hipótese ela pode ser confirmada no final das contas ou pode ser negada. A gente pode descobrir que ela é verdade, ou a gente pode descobrir que ela é verdade mais ou menos, só uma parte dela é verdade, e a gente pode voltar a fazer o experimento, o teste, para poder pensar numa nova hipótese e tentar testar de novo para ver se vai funcionar. Ou a gente pode também negar ela completamente e começar de novo do zero. Agora, pessoal, eu vou trazer, então, a gente já tem base mais ou menos dessas duas ideias, e aí, a partir das hipóteses, a partir da pergunta e da hipótese, normalmente a gente constrói a nossa investigação científica. E aí eu vou trazer para vocês um problema, certo? Um problema que a gente tem vivido aí, um problema muito sério, e eu quero, junto com vocês, eu vou precisar muito que vocês participem, que a gente construa uma investigação científica aqui hoje, já que a gente está fazendo essa oficina. Tudo bem? Por favor, digam que estão entendendo para poder a gente fazer, porque vocês vão precisar digitar bastante aí, eu vou ficar anotando aqui as coisas que vocês falarem, para a gente montar nossa investigação. Vamos lá. Bom, pessoal, qual é o tema que eu vou trazer para vocês, né? O que a gente vai discutir, que é a coisa que a gente vai observar aí, é o consumismo e o impacto ambiental que ele tem no Brasil atualmente. Então, o que vai motivar a nossa investigação? Eu já trouxe mais ou menos prontinho essas primeiras partes, para a gente construir juntos. Primeira coisa, né? Muitas vezes são realizadas queimadas para poder preparar o solo para o cultivo de produtos que são destinados para a agropecuária. Então, a gente está ouvindo falar aí de queimada no Pantanal, de queimada na Amazônia, e assim, os estudiosos costumam falar, e o pessoal que trabalha nessa área, das ONGs, dos órgãos ambientais do governo, que muitas vezes o começo dessas queimadas vem de agricultores que estavam fazendo uma queimada para poder preparar o solo e que às vezes perderam o controle de forma intencional até, que inclusive são queimadas criminosas, ou de forma acidental.
Além disso, a gente sabe que o consumo de combustíveis para transporte também tem contribuído para mudanças no ambiente brasileiro. Então, às vezes eles aumentam a quantidade de chuvas, às vezes eles diminuem, às vezes a chuva cai numa época do ano que não era para cair, então a gente fica sem água para poder gerar energia, ou então a gente fica sem chuva para poder apagar as queimadas, para poder manter as plantas úmidas e elas acabam pegando fogo. E as temperaturas também têm aumentado, né? Digam aí, vocês não estão sentindo que está mais quente esse ano, não? Podem comentar aí no chat. Tá fazendo muito calor, gente. Inclusive, hoje está um dia quente aqui em Salvador. Se vocês estiverem em Salvador, vocês estão ligados. Verdade. É um termo que muitas pessoas estão utilizando agora, que vocês também devem ouvir também bastante, né? Que são os eventos relacionados à questão das mudanças climáticas. Né? Tinha lugares que não choviam muito em determinada época do ano, e agora chove demais, né? Aquela chuva, que a quantidade de chuva que era para cair em um mês, cai toda em um dia só. Vocês podem observar isso, às vezes, na televisão, nessas notícias. Tem outros lugares que era para estar com a chuva, aí está mais seco. Então, todas essas questões, né, estão relacionadas às questões das mudanças climáticas também, né? Isso. Acho que Isabelle ia falar, né? Isabelle tava... Alguém abriu o microfone ali de você, Regina. Eu acho que foi Gabriela e Tereza. Não, Pode foi eu contribuir. mesmo. Porque eu fui falar porque tá muito calor. Dá até estresse na cabeça. Meu cabelo fica quente. É uma coisa que tá terrível, assim, e a gente sabe que, por mais que seja natural nessa época do ano tá quente, todo mundo tá percebendo que tá mais quente do que o normal. E parte disso é uma responsabilidade nossa, né, dos seres humanos. Parte também é da própria natureza, mas a gente não pode ignorar isso. Então vamos lá, gente. A partir dessa ambientação toda aí, vocês já estão bem ambientados com o calor que está fazendo. Vamos pensar agora numa pergunta e nas nossas hipóteses, tudo bem? Que perguntas vocês acham que a gente pode fazer? Falem aí no chat rapidinho para esse tema. Podem trazer várias contribuições, pessoal. Nenhuma pergunta de vocês vai estar errada. Na verdade, a intenção é que a gente faça junto mesmo. Que projetos vocês fariam a partir disso? Diga, Regina. Não, eu ia comentar que o chat está quietinho. Estão pensando. Tudo bem, eu vou dar uns minutinhos para o pessoal. Senão só eu que falo e aí a gente... Pois é. Eu gosto de falar pouco. Deixa eu voltar aqui para o encontro. Cadê vocês, pessoal? Tô sem ideia. Pode dar tipo um exemplo? Vou dar um exemplo para mim. Karen já respondeu aqui. Nessa época do ano costuma ficar bem quente. Já teve algum ano com um pico de calor mais alto que esse ano? Karen, isso. Estudos mostram que depois você pode entrar, você pesquisa na internet IPCC, que é um painel que estuda, é um painel internacional que estuda os efeitos das mudanças climáticas. Sim, à medida que o tempo está passando, tem dias que estão ficando mais quentes mesmo. Se eu não me engano, porque agora eu não tenho certeza e eu não quero dar essa informação para você, mas eu não sei se o ano aqui no Brasil que teve dias mais quentes foi 2018, 2017, agora eu não tenho certeza. Mas assim, eu posso procurar a informação para poder lhe confirmar. Mas assim, se você procurar assim, entrar nesse que eu te falei, no painel intergovernamental, e também procurar também, eu vou botar aqui o nome aqui, ó, Carlos Nobre. Ele é um professor brasileiro, que chamam de cientista, né? Que estuda essa questão dos efeitos climáticos. Né? Dessa questão da temperatura, precipitação. Tiveram duas perguntas aqui também, Regina. Gabriele falou, por que o tempo está mais quente do que o costumado? Pode ser assim? Ela perguntou. É uma pergunta também, pode ser uma pergunta científica, né? A gente vai ter que fazer um estudo para poder entender por que o tempo está mais quente. É mais ou menos isso mesmo que a gente quer.
Isabelle falou também, será que esse calor está acontecendo no Brasil? Em parte é por causa das queimadas? É uma outra pergunta Muito boa também. Isso. Todas as perguntas, essas 3 perguntas, elas podem sim virar investigações científicas, e eu imagino que tenham sim, a gente tem agora, já acontecendo, investigações de pessoas tentando descobrir exatamente isso que vocês falaram. Então, vocês estão aí estão tendo ideias parecidas com as dos cientistas que estão dentro das universidades, para vocês verem. É só a gente observar um pouco o que está acontecendo ao nosso redor, com calma, né, com esse olhar questionador, que a gente começa a encontrar espaços para poder fazer nossas descobertas. Certo? Massa, pessoal. É isso mesmo que a gente queria. Agora, assim, as perguntas de vocês foram ótimas, só que como a gente não tem como pegar as perguntas de todo mundo e fazer a estratégia, né, e preparar nossa investigação para as perguntas de todo mundo, eu e a Regiane, a gente trouxe sugestões de perguntas, tudo bem? A gente trouxe uma pergunta aqui para vocês. Ó. A pergunta que a gente pensou foi: como podemos diminuir as queimadas e o desmatamento das florestas brasileiras? Então, a gente viu ali em cima que o impacto ambiental, parte dele, está sendo causado pelas queimadas, né? E pelo desmatamento, porque a gente sabe que as florestas são muito importantes para a manutenção da temperatura do país e do mundo inteiro, inclusive. Porque elas absorvem a temperatura, elas absorvem a água, elas preservam os rios, são muitos benefícios que são perdidos quando essas queimadas acontecem. Então, a gente viu isso como um problema que a gente quer resolver com nossa pesquisa. E a gente trouxe já as hipóteses. A gente trouxe 3 hipóteses aqui que a gente não precisa pensar em como testar todas elas, mas são para dar exemplos de hipóteses que a gente podia pensar. E aí eu vou falar aqui para vocês. Podemos reduzir, a primeira hipótese podemos reduzir as queimadas e os desmatamentos, como está ali na pergunta, por meio da sensibilização popular sobre a importância das florestas brasileiras. Então, essa hipótese, ela busca uma redução através da própria população. Então, a gente vai tentar falar com as pessoas de alguma forma, né? Não sei, a gente vai pensar isso juntos, para poder essas pessoas, através de ações que elas mesmas possam fazer, melhorem a poluição e tudo, e, de certa forma, reduzam as queimadas e os desmatamentos. Uma outra hipótese, que é mais voltada para uma solução do governo, seria que, para reduzir as queimadas e o desmatamento, a gente pode movimentar a sociedade, então, falar com pessoas, se organizar em grupos, fazer protestos, para poder nosso desejo chegar até o governo e para que o governo tome ações de preservação. Então, para que o governo crie órgãos de preservação, destine recursos para poder manter as florestas e manter equipes para poder apagar essas queimadas e para poder reflorestar o que está sendo desmatado. Essa também é uma opção bem interessante. E uma outra que a gente trouxe é fazer doações, que eu acho que é a mais... É uma hipótese que pode ser testada de forma rápida, assim, porque a gente pode fazer a doação agora e ver se vai reduzir ou não, para tentar ajudar ONGs e equipes de preservação. Então, essa seria a mais imediata, né? Mas todas são interessantes, mas a nossa ideia é verificar se elas se confirmam ou não nas próximas partes, e aí eu quero escolher uma com vocês, certo? A que eu sugiro que a gente pegue seja essa primeira aqui, para fazer a redução por meio da sensibilização popular sobre a importância das florestas. Então, a gente quer reduzir as queimadas e o desmatamento falando com a população. Vocês acham que essa é uma hipótese que pode funcionar? Vocês teriam essa hipótese para essa pergunta? Simão, rapidinho aqui, só respondendo a pergunta de cara, eu fui pesquisar aqui na internet, né? Os anos mais quentes da história depois da Revolução Industrial. Eu peguei no site do Google News, rapidinho aqui, né? Porque é uma fonte confiável, né? Uhum. Vamos lá. 2016 foi o ano mais quente da nossa história. E depois, o ano de 2019 foi o segundo ano mais quente da nossa história. Beleza, Karen? E para os outros também.
Talvez o estudo ainda não tenha pego esse ano, né? De 2020. É isso aí, tem que finalizar. Eu vou pesquisar aqui também, que eu tenho um gráfico interativo muito bacana, eu vou compartilhar aqui o link e vou pesquisar, que mostra a evolução do aumento da temperatura ao longo dos anos. Muito bacana mesmo. Eu vou pesquisar aqui enquanto está aí, para poder postar aqui no link, para Beleza. compartilhar. Ian trouxe aqui para a gente, ó, se aumentar a fiscalização, será que diminui? Essa é uma outra hipótese bem legal, Ian. Todas as hipóteses, na verdade, elas têm essa partezinha no final, né? Tipo assim, se a gente sensibilizar as pessoas, será que vai diminuir? Ou então, se a gente pressionar o governo, será que vai diminuir? Ou se a gente fizer doações, será que vai diminuir? Então, assim, todas essas hipóteses são hipóteses, gente. A gente não tem certeza se elas funcionam. Não são soluções comprovadas e testadas. Porque esse é um problema recente e a gente não está trazendo nenhuma solução pronta, né? Então, é exatamente isso que a gente quer ver agora. Como que a gente vai verificar se vai diminuir ou não, através da nossa ação, da nossa hipótese? Eu escolhi aqui, eu vou escolher a primeira hipótese, então vamos ficar lembrando dela. Podemos reduzir por meio da sensibilização popular sobre a importância das florestas brasileiras. Então, a nossa ideia vai ser educar, sensibilizar a maior quantidade de pessoas possível sobre isso, para poder ver se reduz ou não. Certo, pessoal? Vocês conseguiram entender mais ou menos a ideia? Respondam aqui, por favor, para eu... Respondam, participem. Henrique perguntou aqui. Simão, você parou de compartilhar, não foi isso? Não, estou compartilhando, tá aqui, você tá vendo? Ah, sim, estou vendo agora, tô. Eu só voltei para a conversa para ver as respostas. Ok. Tá, o pessoal acho que eles entenderam. Certo, estão botando dizendo aqui que sim. Então, né, como que vocês acham que a gente pode verificar? Agora é outra pergunta para vocês, que eu preciso que vocês respondam. Senão a gente não vai conseguir chegar na nossa resposta. E a gente quer descobrir se funciona ou não. Como vocês acham que a gente pode verificar? Vocês acham que a gente pode verificar fazendo uma pesquisa na internet só? Vocês acham que a gente vai precisar fazer a campanha primeiro para ver os resultados depois? Vocês acham que a gente pode só fazer a campanha com um grupo pequeno de pessoas para ver se dá certo? Ou precisa ser muita gente? Digam aí. Como vocês Eu acham acho que que a gente pode verificar? fazer campanhas. Campanhas, Eu né? acho que pode fazer campanhas e ao decorrer do tempo, né? Dando continuidade à campanha, a gente pode ver o resultado. Se der certo, a gente pode aumentar ou fazer alguma coisa maior, não sei, algum tipo assim. Massa, Gabriela. Pessoal, pode dar alguma outra sugestão? Porque assim, né? A gente está falando dessa hipótese agora, mas tem várias formas de testar a hipótese, certo? A gente pode testar a nossa hipótese, se for uma hipótese um pouco mais simples, só observando, fazendo um experimento e observando. Como essa é uma hipótese sobre uma coisa bem grande, né? A gente está falando do Brasil inteiro, é muito mais difícil verificar. Porque a gente vai precisar ver o que está acontecendo aí na natureza depois da gente implantar, como acho que Gabriele, eu já me esqueci, como Gabriele falou. Então, vamos seguir com essa ideia de pensar numa campanha e depois, né, testar para ver se diminuiu ou não. Então, a gente vai precisar de ter alguma forma de saber se diminuiu ou não é isso? E a gente vai precisar pensar numa estratégia para a gente convencer as pessoas, para poder mobilizar as pessoas. Acho que isso é o mais importante agora. Simão, assim, eu estava aqui pensando no que Gabriele disse, campanhas assim, porque aqui eu estou no interior. Aí aqui no interior não tem muita oportunidade de faculdade, aí a gente podia fazer uma campanha, botar no Facebook, essas coisas para o povo dos interior também se interessar. Massa. Isso, Marisa. Porque só para complementar aqui, viu, Simão, rapidinho, o que Marisa falou, porque é uma coisa que a gente precisa, isso que Marisa falou é muito importante, a questão do interior.
Porque, às vezes, a gente, no caso, ser humano, né? Ser humano racional. A gente pensa muito que a gente está muito, assim que eu posso dizer, separado na natureza. E, na verdade, tudo é interconectado. Nós somos a natureza. Então, é importante, como essa Marisa falou, entendeu? A questão de integrar, levar o conhecimento, na verdade, nem levar o conhecimento, né? Levar, trocar saberes para todos, né? Então, é muito importante mesmo essa colocação de Marisa. É isso. E assim, pensando no nosso experimento mesmo, no nosso problema, vamos supor que a gente faz uma campanha só em Salvador ou só nas capitais do país, né? Que tem pouco contato com as florestas. A gente vai conseguir uma mudança, com certeza, na minha opinião. A gente não testou ainda, mas a minha opinião é que a gente conseguiria uma mudança. Mas essa mudança ia ser o quê? As pessoas iam poluir menos dentro das cidades, iam reciclar mais, iam andar menos de carro para diminuir a poluição que a gasolina causa, iam, enfim, evitar ao máximo, né, a geração de poluição e de problemas dentro das cidades. Mas as pessoas das cidades, elas não têm como diminuir a quantidade da produção, por exemplo, dessas queimadas que o que a gente comentou, que são feitas para poder preparar o solo, não é? Então a gente precisa também falar com os próprios responsáveis pelas plantações que a gente viu ali atrás, que têm impacto direto. E eles também fazem parte da sociedade. Certo? Mas pelas respostas de vocês, acho que está todo mundo alinhado, Está todo mundo alinhando, com raciocínio alinhado. Ó, Simão, só para falar para o pessoal, eu compartilhei aqui no link o link do mapa interativo, que mostra a questão da evolução do aumento da temperatura. É um mapa muito interessante. Se depois, no finalzinho da apresentação, der para você compartilhar a tela e mostrar, é bem bacana. Massa, beleza. Legal. Bom, gente, então a gente já tem mais ou menos o que a gente pensou para testar, né? Nossa hipótese vai ser testada com primeiro a gente vai fazer uma campanha, depois a gente vai ver se funcionou. Mais ou menos isso, né? Agora sim, para a gente ver se funcionou, a gente tem que ter dados, né? A gente precisa saber como é que estavam as queimadas agora, quantas tiveram, então quantos metros de área, quantas árvores foram queimadas. A gente precisa saber mais ou menos como é que está agora, para depois poder comparar como é que vai estar depois. Vocês concordam comigo? Respondam até esse tipo de pergunta besta, gente. Podem falar assim, concordo, sim. Senão eu me sinto falando sozinho. Por favor. Aí, sim. Não precisa concordar com tudo que eu falo. Discordar também, né? Que faz parte. Isso. Mas pronto. Então, a gente precisa pensar em como a gente vai coletar essas informações. Né? A gente vai lá no meio da floresta. Somos quantos aqui? Nossa equipe tem 30 pessoas. Todo mundo que está aqui dentro da sala. Certo? Vocês acham que 30 pessoas conseguem chegar no meio da floresta e anotar todas as árvores que foram queimadas? Gabriele respondeu que não. Gabriele Tereza, Gabriele Santos, Karen, Caroline, Isabelle. Caroline respondeu, acha que não. Então, como é que vocês acham que a gente pode medir isso aí? A gente vai precisar do quê? Essa pergunta é meio difícil, porque é uma ideia bem grande, né? A gente pode subir no avião. Se a gente conseguir Simão, só para licença, o que Ian mencionou aqui, talvez satélites. Caroline, de uma equipe maior, E anda por dentro, viu? Das imagens de satélite. Karen, uma equipe para ajudar. E Isabelle também mencionou, né? Que é uma equipe maior, realmente. Nossa. Bom, pessoal, hoje a gente vai fingir. Aqui é tudo na nossa imaginação. Hoje a gente vai fingir que a gente tem acesso a todo o dinheiro que a gente precisa para poder fazer esse projeto, tá bom? Então, não tenham medo de imaginar. De imaginar, O céu é o limite. Eu gostei do satélite. Que com o satélite a gente pode tirar fotos bem do alto, né? Então a gente vai conseguir tirar uma foto antes, tirar uma foto depois e comparar, por exemplo.
Uma coisa que eu ia falar agora, por exemplo, isso era feito muito antes dos satélites, tá? Pelo pessoal que fazia mapa. A gente pode pegar um avião, contratar um avião bem grande, sobe todo mundo no avião, cada um com um caderno na mão, e a gente vai sobrevoando e vai fazendo marcações, tipo, essa região aqui que a gente sobrevoou tá queimada ou não tá queimada. A gente pega, sei lá, uma região de, não sei, de 20 quilômetros, 40 quilômetros, assim, quadrados, né, 40 quilômetros para todas as direções. A gente olha, essa aqui tá queimada ou não tá queimada. E aí vai fazendo isso em todas as partezinhas de 40 quilômetros e no final das contas a gente faz uma conta para ver quantas partes pequenas a gente conseguiu. Também é uma opção. Gabriele está mencionando aqui, Gabriele Tereza, drones também, isso. Drones, drones com câmeras fotográficas, isso. Pois é, vocês estão muito tecnológicos, gente. Eu aqui falando de subir no avião com caderno. Eu ia mencionar aqui, logo quando eu formei, que eu comecei a trabalhar na SEI, a gente fazia o mapeamento de uso do solo nas bacias hidrográficas da Bahia. A gente ia para campo, a gente ia andando no chão, a gente ia para o chão, aí entrava numa área. Também assim, era uma visão do todo, né? Era uma amostra para poder representar o todo, né? Para ocupação da casa de uso do solo, né, das bacias hidrográficas. Se era com plantação, que tipo de plantação. Então, a gente ia assim para campo. Estimava a área. Então, era uma coisa assim. Isso, vamos dizer o quê? Logo quando me formei logo, quase uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, mais ou menos isso. Massa. É isso aí. Então... Eu gostei, eu acho que o mais fácil para a gente, como a nossa equipe é pequena, eu vou fazer assim, a gente tem acesso a muito dinheiro, mas a equipe vai ter que ser a nossa. Porque a gente não sabe quem mais vai topar, vamos supor que são 30 pessoas que estão aqui na chamada agora. Então, 30 pessoas, a gente precisa usar um satélite, um drone, alguma coisa assim, porque a área é muito grande, né? Isso. E aí, vamos lá. Eu trouxe várias sugestões, na verdade, mas que elas podem servir para outras pesquisas, é mais para vocês ficarem sabendo. Então, podem ser usadas leituras também, entrevistas, observações, contagens. Acho que contagens conta para o nosso, né? A gente vai contar as fotos. Experimentos, testagens, são muitas opções. E assim, uma coisa que eu esqueci de falar é que a gente não vai só... Outra coisa também, Simão, as observações. Se a gente vai observar as imagens de satélites um exemplo, né? Ao longo de um determinado período. Isso, exatamente. Então, é uma outra coisa que eu esqueci de falar, Regina. A gente está pensando só em comparar os dados do início e do final. Mas e como é que a gente vai fazer a nossa pesquisa, ou a nossa campanha, né? Para fazer a campanha, a gente também vai precisar de meios, não é? Mesmo que não seja para coletar os dados, já que a gente não vai estar coletando através da campanha, mas a gente vai precisar planejar a nossa campanha. Vocês concordam comigo? A gente não pode sair as 30 pessoas na rua com cartaz, porque nunca isso vai chegar no Brasil inteiro. Como é que vocês acham que a gente pode fazer? Que meios a gente pode usar para poder fazer nossa campanha de conscientização? Depois de pensar em como a gente vai olhar os dados. Vou voltar para cá que eu quero ver as respostas. Caroline, na internet. Muito bem, pelas mídias sociais, isso. Massa. Como o Karen mencionou, nas redes sociais. E se a gente der uma entrevista ao vivo e também... Eu ia falar isso, porque assim, nem todo mundo tem internet no Brasil. Então, a maioria das pessoas tem televisão em casa. Televisão, no rádio, colocar no rádio na hora do Brasil. É isso aí. Então, massa. E essa campanha, vocês acham que a gente pode fazer como? Pode ser uma campanha com... Porque assim... Aí vai ser uma campanha só da gente falando, vai ser uma campanha com vídeos e imagens. Se a gente precisar de vídeos, a gente também vai precisar pensar nesses vídeos, né? Pensar em câmeras, né? Não sei, câmeras para poder fazer as filmagens. Então, tudo isso a gente vai precisar pensar. Então, vocês estão vendo, né? A nossa pesquisa começou com uma observação. A gente fez uma pergunta a partir dessa observação, levantou hipóteses, e a gente está falando só de uma hipótese. Olha quanta coisa a gente já teve que pensar. As perguntas são muito poderosas, gente. Mas eu vou continuar aqui por causa do horário, mas a discussão está bem legal.
Então, Karen, voltando aqui, rapidinho, Simão. diga, Regiane. Só para poder finalizar aqui. Karen falando, demonstrando como o ser humano pode destruir o meio ambiente. Massa, Karen, também, eu gosto. Mostrando mesmo, né, algumas imagens, às vezes, das queimadas, para poder o pessoal ver o que está acontecendo lá. Não ficar só do que a gente está dizendo, né? Bom, então, vou voltar aqui só para a gente não se esquecer. Nossa pergunta é como a gente pode diminuir as queimadas e o desmatamento das florestas. E a hipótese que a gente vai tentar testar é só aquela primeira ali. Podemos reduzir por meio da sensibilização popular sobre a importância das florestas brasileiras. Então, a gente vai tentar reduzir dessa forma e depois a gente vai testar, ver se reduziu ou não. Então, bacana. Agora eu quero saber de vocês quais materiais a gente vai usar, né? Vocês já falaram um pouco dos drones, dos satélites, mas vocês acham que a gente vai precisar de mais algum material? Porque, assim, a gente vai pegar essas fotos dos drones, né? Mas onde é que a gente vai olhar elas? E aí, Bem pensado, porque se o drone vai e pega a imagem daquele local, como é que ele vai ver como é que a gente vai poder ver a imagem? Talvez por computador? Pode ser um computador. Pode ser, a gente pode também imprimir várias imagens, pegar as imagens do computador, diminuir elas bastante, imprimir e fazer um mapa. E aí a gente olha no mapa. Porque é muito mais fácil visualizar com as fotos grudadinhas do que várias fotos separadas, né? Vocês concordam comigo? Não sei se concordam. Vamos lá. Além disso, né? A gente não vai precisar só das fotos. Porque, assim, não adianta a gente ter aquelas fotos, mas a gente não saber qual o tamanho que elas representam, por exemplo. Então, a gente não pode tirar um monte de foto aleatória. A gente precisa de uma escala, né? A gente precisa saber, poxa, aquela foto ali, ela representa, sei lá, 40 quilômetros quadrados, né? 40 quilômetros em todas as direções, que é mais ou menos um quadradão de 40 quilômetros. Ou ela representa um quadradão de 100 quilômetros. Então, a gente vai precisar pensar nisso. Assim, eu não me preparei o suficiente para poder falar isso para vocês, mas as florestas são muito grandes, né? Então, a gente precisa pensar nessa escala. A gente não tem aqui ela exatamente, mas a gente teria que fazer uma coisa assim, tipo, sei lá, umas 40, 50 fotos, imaginando o tamanho da floresta, a gente ia definir qual ia ser o tamanho dessas fotos. Beleza? Então, isso também é importante. Todas essas informações a gente precisa pensar antes mesmo da gente começar. Porque imagina que a gente tem muito dinheiro, né? A gente contrata uma empresa para tirar foto de satélite. Aí essa empresa vai, tira um monte de foto, quando a gente vai ver, é uma foto de cada tamanho diferente, a gente não consegue entender nada daquelas fotos, então a gente vai ter desperdiçado aquele recurso todo. E não vai conseguir chegar em resposta nenhuma. Certo? Nossa. Bom, pessoal, eu vou continuar então. Eu trouxe aqui algumas sugestões também. A gente pode usar, por exemplo, para investigação, livros, balanças, termômetros. No nosso caso, a gente com certeza vai usar um computador, vai usar uma régua. Uma régua, não, desculpa, vai usar uma escala, né? Não precisa de uma régua, mas vai precisar pensar nos valores, a gente vai precisar fazer os mapas, às vezes, no computador. Então, mas isso serve para outras investigações também, tá bom? Vamos supor que é uma investigação onde a gente não pode testar na prática. Tem uma coisa sobre... É uma investigação sobre povos antigos, né? Povos que a gente não tem mais contato, só tem coisas registradas. A gente vai ter que ler. A gente vai ter que procurar livros, pedaços de papéis antigos. Vocês concordam comigo? Ou então uma coisa que vai depender da temperatura. Talvez até o termômetro a gente use para poder medir nesses lugares onde a gente tirou as fotos a mudança de temperatura também, porque isso não interfere nas queimadas que a gente estava conversando. Isso. Massa. É isso, pessoal. Então, a gente tem que preparar tudo isso aqui antes de começar. E aí, para finalizar, né? Vamos pensar aqui em quantas pessoas vão participar da nossa equipe.
No nosso caso, vão ser 30 pessoas. Mas se a gente pudesse ter mais pessoas, seria bom de ter uma equipe muito grande, né? Porque o nosso projeto é muito grande. Então, uma equipe que talvez com grupos em cada cidade do país, em cada capital, ou então com grupos, pelo menos, de pessoas de dentro das florestas. E a gente precisa pensar também nas etapas. E aí vamos aqui agora começar sobre as etapas. Essa parte é bem... A gente tem que pensar bastante. Digam aí para mim, por favor, podem falar no chat, ou então abrir o microfone, quais etapas vocês acham que a gente vai precisar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu acho que a gente vai precisar de uma etapa de conscientização, uma etapa para a campanha. Na verdade, antes da etapa da campanha, uma etapa para tirar as fotos iniciais, depois a campanha, e depois uma etapa para tirar as fotos no final e observar. Simão, diga, Rejane. só uma colocação aqui, só rapidinho. Karen mencionou o seguinte, poderíamos separar as pessoas por grupo, né? E cada grupo ela botou assim, cuidar de uma etapa, ou seja, cada grupo fica responsável por uma etapa do projeto. Ótimo. Então as etapas dessa forma podiam acontecer até ao mesmo tempo, né? Isso. E vocês acham que a gente pode fazer quais etapas para esse projeto aí? Vou voltar para cá. Quero ler também. Por favor, pessoal. Eu sei que vocês... Caroline, tem que separar na da pesquisa também. Então, seria uma etapa para pesquisa, Caroline? Fazer o mapa, fazer a campanha. Assim, né? Eu vou dar minha opinião, né? Rapidinho aqui. A primeira coisa que a gente tinha que pensar, qual é a área que a gente ia trabalhar, né? Qual a localização, né? Qual estado, quantos estados que a gente ia trabalhar, no caso, para poder fazer essa questão das queimadas, né? Para poder investigar a área. Pronto. Aí, depois que a gente estabelecesse isso, a gente ia ver a área, no caso, a área, né, em metros quadrados, que a gente ia trabalhar, para depois estabelecer a quantidade de pessoas, né, que iam trabalhar com a gente, porque, assim, nessas regiões que estão acontecendo as queimadas, não é só a parte das florestas, também tem a fauna, tem os animais, e tem os povos tradicionais que vivem nessas áreas, que são os quilombolas, os indígenas e os agricultores familiares. Então, a gente tinha que pensar, né, em tudo isso. Então, né, tinha que ser bem planejado. Para depois de a gente planejar isso, a gente poder começar a fazer o trabalho de campo, né, para poder ver essas fotografias, como os meninos mencionaram, né, utilizando drones ou imagens de satélite. Também a gente precisava estabelecer o período, né, que a gente ia fazer esse trabalho, para depois a gente ter esse levantamento, fazer esse diagnóstico todo, aí a gente partir para as campanhas, né? E aí nas campanhas aí a gente ia ver, né, a área de abrangência que a gente ia trabalhar. E também outra coisa também, como o Simão mencionou, né, quais os meios para a gente poder divulgar, né, todas essas informações, esses dados que a gente levantou. Isso. Assim, pessoal. Uma outra coisa, eu acho que é mais ou menos isso que a Regiane falou mesmo. Eu acho que o pessoal está concordando e tudo. Uma outra coisa que eu acho que a gente vai precisar fazer, que vai, na verdade, é uma puxadinha para a continuação aqui da atividade. A gente já está quase terminando, mas quase terminando esse projeto, né? A gente já pensou nele quase todo, mas eu queria trazer mais um probleminha para vocês. Como vocês acham que a gente vai saber para quem a gente vai direcionar a nossa sensibilização? Então, talvez seja sendo um pouco mais realista, né? Porque a gente brincou aqui que a gente vai fazer, a gente tem dinheiro infinito, e essa equipe que a gente pode mudar também, agora no final eu falei. Mas, supondo que a gente não tenha tanto recurso assim, que a gente precisa escolher
um grupo menor para poder aplicar essa campanha. Vocês acham que a gente precisa? Eu quero que vocês respondam, por favor. Que a gente precisa falar com as pessoas que já são conscientes sobre isso e que já fazem coisas, ou com as pessoas que não têm consciência da importância das florestas? Com as pessoas que não têm consciência. E eu acho legal também, assim, tipo, na etapa como era o nome da divulgação, que, tipo, quando tivesse mais sendo queimadas, mais havendo esse problema, que a gente, tipo, publicasse essa... Oh, eu me esqueci. Como é o nome desse negócio, né? Ai, meu Deus, eu me esqueci o nome. A divulgação disso. E aí a gente iria e divulgava num tempo que tivesse acontecendo mais queimadas na floresta. E seria muito legal, né? Porque às vezes algumas pessoas têm dificuldade de acessar a internet, ou até mesmo a televisão, ou até mesmo as pessoas também, porque não tá nem aí para isso. E é importante conscientizar essas pessoas, né? Também eu acho que lá na parte rural, mais assim, as pessoas que moram mais na roça, em sítio, se conscientizarem e saberem a importância, né? Eu acho bem legal isso. Entendi. Concordo com você também. É importante a gente fazer a divulgação, né, para as pessoas verem o... Enfim, me perdi um pouquinho, gente. Mas o que eu estava querendo trazer aqui é que, assim, muitas vezes a gente não consegue, no mundo real, né? É muito difícil a gente conseguir alcançar todas as pessoas. Na verdade, é praticamente impossível a gente falar com todas as pessoas de um grupo de pessoas. Então, mesmo quando a gente quer fazer uma pesquisa para poucas pessoas, uma pesquisa só para os estudantes de uma escola, ou só para os moradores de um bairro, muitas vezes chega a ser muito difícil mesmo a gente conseguir todas aquelas pessoas que elas vejam o que a gente está querendo fazer. Então, às vezes, a gente precisa focar os nossos esforços em grupos específicos. E, nesse caso, assim, o que eu acredito que faça mais sentido é a gente tentar focar em quem, por mais que seja interessante, como o Karen até trouxe ali no chat para a gente, é muito interessante que as pessoas que tenham consciência vejam a campanha para que elas possam apoiar a campanha, divulgar e dar mais força. Mas a gente precisa mudar a mentalidade de quem ainda não tem essa consciência da importância. Então a gente precisaria descobrir quem não tem consciência. E para isso eu ia sugerir uma coisa que é muito comum em pesquisas científicas, que é, primeiro, antes de começar mesmo a pesquisa, a gente aplicar um questionário. Tem aqui atrás, ó, deixa eu tentar voltar aqui. Um dos meios que a gente pode usar para coletar dados é com entrevistas. Entrevistas, questionários, enquetes, todos eles funcionam. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso também, para que vocês conheçam um pouco mais sobre os questionários, porque caso vocês queiram fazer algum projeto, que vocês queiram usar questionários, seria muito legal se vocês soubessem um pouco mais sobre eles. Certo? Então, o nosso questionário a gente usaria para descobrir quem tem a consciência ou quem não tem. Então, a gente colocaria... Oi, talvez assim, sou eu, Simão. Talvez nem a questão de ter consciência ou não ter consciência. O nível de sensibilização daquela pessoa para determinada causa, Porque talvez seja essa a linha, né? O nível de sensibilização, o grau de sensibilização para determinada causa. Porque aí a gente pode ir trabalhando, né? Ou uma outra coisa também que eu ouvi falar muito, essa questão da aprendizagem. Tem um termo novo agora que se chama aprendizagem solidária. Ou seja, a gente leva para as escolas, desde a educação infantil, da educação fundamental, do ensino médio e até nas universidades, a gente começa a trabalhar com projetos voltados para temas ambientais e temas também voltados para sociais, porque é uma forma de incluir os alunos, né, os estudantes, de determinados níveis, nesses temas mais abrangentes.
E assim, e quando você passa essas coisas para os alunos, né, aos estudantes na escola, eu penso o seguinte: quanto menor é a idade da criança, assim, né, da pessoa, é mais fácil a gente incorporar, né, assimilar, né, as coisas. Então, é um meio também de ir pulverizando também essas ideias, entendeu? Porque a gente pode pulverizar na nossa família, na nossa comunidade, aí vai passando de um para outro, e aí vai ampliando. Pronto. Pronto, pessoal. Voltando rapidinho à questão do questionário, eu queria que vocês, se vocês puderem, sugerissem perguntas para a gente fazer, para tentar descobrir que pessoas seriam mais adequadas para a gente focar nossos esforços, mandar a pesquisa para essas pessoas, a pesquisa não, a campanha, né? Vocês acham que a gente pode perguntar o quê? Eu vou dar um exemplo, né? A primeira pergunta poderia ser, você acha que as florestas brasileiras são importantes? A primeira pergunta, né? Vocês têm alguma outra ideia de perguntas? Uma outra pergunta que acho que a gente poderia fazer. A resposta dessa pergunta, dessa primeira, poderia ser sim ou não, né? Acho ou não acho. A outra poderia ser, você já foi a uma floresta preservada, ou algo assim? Que eu acho que as pessoas que têm contato com isso, às vezes, têm mais facilidade para assimilar, né? Vocês têm outras sugestões? O pessoal está respondendo. Tá, sim. Eles estão dizendo o que ela sabe sobre. Eu gosto muito assim, dessa pergunta, não. O que está acontecendo, mais ou menos assim. Uma pergunta tipo. Eu acho que eu entendi o que elas falaram, Regiane. Tipo, a pessoa sabe o que está acontecendo agora nas florestas, é isso? É isso, é. Nossa, essa é muito boa mesmo. Porque Gabriela mencionou aqui, Gabriela e Tereza, porque aí já começa o questionamento, se ela sabe ou não o que é, né? O que está acontecendo. Aí Caroline está confirmando com ela, né? Aí foi que Karen Beatriz colocou, você sabe o motivo das queimadas? Muito boa essa também. Isso. A pessoa entender como ela pode... Porque às vezes as pessoas estão vivendo aquele momento, mas elas é como se elas não se sentissem inseridas naquele processo, né? Uhum. Aí foi o que Gabriela e Tereza falou, essa pergunta já pega em cheio. Muito bem. Aí Caroline, daí se ela não sabe muito sobre algo, alguém poderia explicar. Isso aí, Caroline. Muito bom, gente. Então é mais ou menos esse o caminho mesmo. E aí a gente precisa pensar assim, o que vocês acham que seria mais... O que você acha que seria mais legal para a nossa entrevista? Para nossas perguntas? Que elas já tivessem respostas prontas para a pessoa responder, ou que elas fossem perguntas onde a pessoa pudesse escolher o que ela ia responder? Tipo assim, essa pergunta, né? Você sabe o que está acontecendo nas florestas brasileiras? Vocês acham que a gente deveria dar a resposta já pronta, tipo, não sei, sei, está acontecendo isso, ou vocês acham que a gente poderia deixar para a pessoa decidir o que ela ia falar? Caroline falou que acha que seria melhor se ela pudesse escolher. Karen também, ela decide. Ótimo. Eu acho que eu concordo com vocês, gente. E aí eu vou apresentar para vocês algumas pessoas que já conhecem também, o pessoal que participou de uns encontros com a gente. Dois tipos, não existem só esses dois tipos, mas dois tipos de entrevista que a gente tem, que a gente usa para fazer, né, essas pesquisas, que vocês podem usar para as pesquisas de vocês também, que é a entrevista estruturada ou a entrevista semi-estruturada. Esses dois tipos, eles se diferenciam basicamente por isso que eu acabei de perguntar para vocês. A liberdade que a pessoa vai ter quando ela for escolher a resposta que ela vai dar. A entrevista estruturada, a pessoa tem opções de perguntas limitadas. Então, nesse caso, a pessoa só poderia responder, se a gente escolhesse, né, estruturada, a pessoa só poderia responder, sei o que está acontecendo, não sei, basicamente seria isso, né? Sim, não, talvez. Isso, exatamente. Qual é a vantagem que a gente teria? Ia ser muito fácil de organizar nossas respostas, né? Mas a gente ia precisar ter um conhecimento bom sobre o assunto
para poder colocar alternativas que sejam reais ou que não sejam. Então, a gente precisaria saber muito bem o que está acontecendo, que eu não tenho certeza se a gente sabe, já que a gente está dentro de Salvador, a gente não está lá vivendo, né? E a gente, nessa etapa, nem teria começado ainda a ir lá tirar as fotos. Então, a gente precisaria ter um conhecimento muito bom, que eu não sei se é o que a gente tem. E aí, na semi-estruturada, as perguntas seriam abertas, então a pessoa poderia responder o que ela quisesse, e a gente teria mais opções de resposta. Seria um pouco mais difícil de organizar as respostas, e a gente talvez precisasse de mais pessoas observando as respostas desse questionário, mas ela pode servir de base para a gente fazer o nosso projeto todo, né? Porque a partir das respostas das pessoas, a gente consegue pensar em como a gente vai mostrar para elas e o que é que a gente vai mostrar para elas. Então, acho que foi perfeita essa sugestão de pergunta, de pesquisa. Isabelle comentou aqui, ó, na minha pesquisa que fiz com a Marina, usamos entrevista mista. Caroline, tirei print, agora não esqueço. Boa, Caroline. E assim, gente, não é... O importante aqui não é vocês gravarem qual é estruturado, qual é que é semi-estruturado, isso pouco importa. O que a gente quer mesmo, e que é o mais interessante, é que a gente entenda em quais situações a gente pode usar, né? Tipo, para que a gente usa entrevista aberta, para que a gente usa entrevista fechada? Porque quando a gente está fazendo na prática, é muito ruim quando a gente usa uma estratégia que não é a melhor. E a gente tem muito mais trabalho muitas vezes, e isso atrapalha a pesquisa, demora mais. Às vezes a gente gasta mais dinheiro, a gente sabe que dinheiro nem sempre a gente tem para fazer, às vezes a gente tem que fazer o projeto sem gastar nada, né? Porque às vezes o projeto não tem financiamento, a gente não tem como investir naquele projeto. Então é muito importante a gente saber como a gente vai usar os nossos recursos. E eu gostei muito que vocês falaram, a mesma que eu diria também, eu acho que é mais adequada nesse caso, é a semi-estruturada. Porque a gente vai usar ela como base para a nossa pesquisa. Ela não é uma coisa que vai nos dar dados finais. Ela é algo que vai servir de fundamento para a gente construir o nosso projeto. Bom, pessoal, nosso projeto está pronto, então. Vou só recapitular tudo para a gente ver se vai funcionar, certo? A gente vai fazer uma campanha e a gente vai conferir antes e depois como estão essas florestas. Mas antes dessa campanha, a gente vai fazer uma entrevista semi-estruturada para poder ver de que forma essa campanha vai ser feita. Para poder a gente entender quais coisas a gente vai mostrar para as pessoas e para quem a gente vai direcionar nossos esforços. Beleza? Então, a partir da nossa pergunta, como podemos diminuir as queimadas e os desmatamentos nas florestas brasileiras, a gente criou toda uma investigação científica aqui agora, nesse tempinho, que qualquer um de vocês poderia começar. Vocês mesmos, estudantes das escolas, da casa de vocês, podem falar com os amigos de vocês, podem falar com os familiares de vocês e buscar fazer essa pesquisa. Eu sei que nem todo mundo vai ter um satélite em casa, é um pouco difícil, mas vocês podem criar, fazer perguntas, criar pesquisas, não é difícil, é só ter organização mesmo e buscar as estratégias que a gente pode fazer coisas muito legais e conseguir apoio de pessoas muito legais. A gente pode, por exemplo, né, se a gente não tem um recurso, levar a pesquisa para um grupo na universidade que faça algum trabalho parecido para ver o que eles acham daquilo ali e se eles podem até ajudar a gente a fazer, né? Então, é uma espécie de sementinha assim que a gente queria trazer com vocês para poder vocês saírem daqui pensando, fazendo perguntas, se questionando sobre as coisas que estão acontecendo, sobre o mundo ao redor de vocês, sobre a cidade de vocês, porque é sempre importante a gente fazer perguntas e buscar respostas para conseguir melhorar a sociedade em que a gente está vivendo. Né? Eu quero mostrar para vocês, a gente fez essas atividades todas em outros encontros, já com algumas outras pessoas, e a gente teve várias perguntas, motivações, hipóteses que foram trazidas pelas pessoas. E a gente teve alguns projetos que vieram dessas nossas atividades. Vocês podem ver aqui as perguntas, eu vou ler uma aqui só para dar um exemplo que eu acho bem legal, que é essa daqui, ó. Quantos alunos estão sem estudar durante a pandemia e em quais locais? Né? A motivação foi assistir algumas reportagens sobre alunos, essa pergunta aqui, ó, estou com a setinha em cima.
assistir algumas reportagens sobre alunos com dificuldades para acessar as aulas, e a hipótese seria, cada escola tem a quantidade de alunos registrados no sistema, então as escolas poderiam fazer uma pesquisa para saber quais alunos estão sem estudar, e aí a pessoa organizaria os dados. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Eu estou com um barulhinho esquisito no meu microfone. Sim, eu estou te ouvindo bem, Simão. Tá bom. Massa, pessoal. E aí, assim, tá rolando um evento, ainda não terminou. A gente vai mandar para vocês o... Eu não sei se a Regiane está com eles aí prontinhos. Eu vou ver, vou tentar baixar aqui, pegar aqui no... Mas a gente vai mandar para vocês hoje ainda, antes de terminar, o link para vocês olharem esses são títulos dos projetos de ciências que estão sendo feitos pelos estudantes das escolas daqui de Salvador e que foram enviados para a equipe da Feira de Ciências do Agreste e estão na última etapa. Então, esse pessoal, eles fizeram vídeos e enviaram também um artigo mesmo pronto para essa feira. E esses vídeos estão no Facebook, se eu não me engano, mostrando o projeto que eles fizeram. Teve um projeto que foi sobre medição de pH, utilizando diferentes métodos experimentais, simulação interativa, então foi um projeto feito mesmo no laboratório. Tem também o projeto sobre densidade de sólidos e fluidos no campo de petróleo, então fala um pouco sobre os sólidos e os fluidos que existem dentro do petróleo, né? E como é que eles se comportam em relação à densidade, são projetos mais de laboratório mesmo. Teve um projeto sobre produção de adubo orgânico. Teve um projeto também sobre a qualidade do atendimento nos postos de saúde de Salvador, que foi super interessante, eu não sei se a equipe está aqui, mas eles fizeram um questionário também, fizeram um questionário estruturado e levantaram dados sobre o que as pessoas achavam da qualidade de atendimento e montaram, além de levantar os dados, eles montaram uma campanha para conscientização, parecida com o que a gente está pensando aqui. E também teve uma equipe, que é a equipe de Isabelle, que vai agora vir falar um pouquinho com a gente, que fez o projeto da rotina de um confinado. Aí, se você abrir o microfone. Minha câmera já ativou e eu vou ter que vir falar pro áudio, ok? Pode ser? Tudo bem, sem problema. Eu vou passar aqui para o próximo slide. Você vai me falando. Bom, a nossa motivação para a minha e da minha colega Tainá para fazer a nossa pesquisa foi que a gente queria saber como é que estava os nossos colegas na quarentena, entendeu? Se eles estavam indo bem, se eles estavam mal, tal. Aí, daí a gente resolveu, né, dar esse título, né, Rotina de um Confinado, para nossa pesquisa, e daí a gente começou a pesquisar muitas coisas também sobre isso. A gente fez as perguntas, a gente elaborou as perguntas, né, eu e Tainá elaborou as perguntas, para mandar. Aí fizemos um grupo de WhatsApp com os alunos que a gente selecionou, 10% do colégio, que são 15 alunos que selecionamos, para dar essas perguntas. Aí colocamos no grupo, eles responderam. E o que mais me chocou mesmo foi que muitas pessoas falaram que a quarentena e nem a pandemia não alterou nada na vida delas. Tipo como elas estivessem normais. Entendeu? Porque assim não tem como estar normal, né? Na quarentena, sendo que não tem aula, a gente não está tendo onde ir para praia e nem para cinema, entendeu? Isso que um pouco me chocou também. E outras coisas também que aconteceu foi que muitas pessoas entraram em tristeza também por não ver familiares nem amigos, e a gente achou um meio de ajudar também as pessoas que estão mal, né? Que elas falaram que estavam mal, a gente também não sabia que nossos colegas estavam assim, e arranjamos um meio de ajudar também eles com essa pesquisa. E o que eu mais gostei mesmo foi de ter feito o vídeo, né? Para eu me soltar um pouco mais e ter feito essa pesquisa que abriu muito minha mente sobre o que estava acontecendo muito, né? Que na hora que começou a quarentena eu não entendia muito o que estava acontecendo. Aí com essa pesquisa eu comecei a entender mais o que estava acontecendo. Eu gostei muito, não sei se vocês entenderam um pouco da pesquisa, mas foi resumida. Isabelle, você... Tá ótima, Isabelle. Quando você comentou, né, que você ficou surpresa que o pessoal disse que não tinha nem mudado, né, a forma de pensamento, que muitas pessoas disseram que não mudaram, outras pessoas disseram que não estavam se sentindo
essa pergunta aqui, né? Como você se sente nesse Sim, período? isso. Porque você tinha imaginado, que você tinha comentado com a gente, eu trouxe aqui, Sim, eu tinha então, imaginado né, que. era de que Eu eles tinha iam ficar imaginado. nervosos, né? Exatamente. Eu tinha imaginado que seria outro tipo de resposta que ele ia dar. Eu pensei que eles iam estar ansiosos, de outra forma, mas não, eles falaram que não alterou nada na vida deles. Eu fiquei tipo, como assim? Não alterou? Entendeu? Eu gostei muito desse projeto também. E obrigada a quem está parabenizando aí o projeto. Obrigada, Carla, e as meninas também. Obrigada. Nossa, Isabelle. É isso mesmo, gente. Então, a gente trouxe aqui as coisas que ela comentou, tá um pouquinho mais organizado. Como ela comentou com a gente, né? Ela falou que a pergunta que eles se fizeram foi como é que os colegas iam estar se sentindo, e aí teve essa hipótese, e as informações foram meio chocantes, né? Eu também acho que, eu não sei se foi, Isabela, a gente pode até pensar, né, de por que essa hipótese você não conseguiu confirmar. Não sei se foi Entendi. porque os colegas não estavam vendo muito as informações, ou se porque não estavam ligando muito mesmo, estavam desinformados. Então, a gente pode conseguir chegar a essas conclusões. E como você falou, é um projeto que pode ajudar as pessoas que não estão se Exatamente. sentindo muito bem, né? É. E Então, também conscientizar as pessoas que falaram que não alterou nada na vida delas. Para falar, assim, conscientizar que está acontecendo muita coisa, que alterou muita coisa na vida de muitas pessoas na quarentena também. uhum, exatamente. Bom, pessoal, era mais ou menos isso. Obrigado por terem participado. Eu fiquei muito feliz da participação de vocês. A gente preparou isso aqui com muito carinho. Eu vou voltar aqui agora para a apresentação. Abre A sua apresentação câmera, irmão, para para a você conversa. aparecer um pouquinho. Vou abrir. Outra coisa, pessoal, eu compartilhei no link, ou desculpe, eu compartilhei no chat o link, né, de todos os nossos dos vídeos, né, que estão participando, que são finalistas na feira do Agreste. E é importante, assim, quem puder, né, ir lá no Facebook e voltar, é muito importante. Também lá também tem muitos outros projetos também, de vários outros lugares, né, do país também, muitos projetos bacanas, legais, para vocês também verem também o que é que se está se pesquisando, o que é que se está se fazendo. E essa feira são para estudantes como, assim como vocês, né, estudantes do Fundamental 2, né, que é o ginásio, e estudantes do ensino médio. Então, tem estudante de escola militar, estudante de escola técnica, estudante de escolas públicas, particulares. Então, assim, é bacana, né, para a gente ver, porque, assim, a gente pensa o seguinte, estamos na pandemia, né, estamos no isolamento social, mas, assim, tem muita gente, né, trabalhando, muita gente pensando, muita gente correndo atrás, apesar de todas as dificuldades, né, e desse momento, né, que, como a Isabelle mencionou, que não tem nada de normal. Mas, vamos lá. É isso mesmo, gente. É assim, talvez vocês tenham ficado... Talvez alguns de vocês tenham interesse, né, nessa questão de pesquisar, de fazer projetos de ciências. Então, agora que vocês viram um pouquinho mais como é que essas coisas funcionam, existem muitas feiras que acontecem durante o ano, desse tipo, que vocês podem participar sendo estudantes de colégios, feiras dentro da UFBA, feiras dentro do próprio colégio de vocês, alguns colégios têm essas feiras, né, científicas. Caso vocês achem interessante e queiram levar para as escolas, algumas escolas que não tenham essa política podem trazer para os professores, levar a ideia, a gente gostaria que tivesse uma feira aqui na escola da gente, porque a gente tem algumas ideias de projeto que a gente queria fazer e a gente queria testar para ver como é que ia funcionar. Então, lembrem disso, não percam a oportunidade de exercitar a investigação de vocês e de fazer perguntas, porque isso é muito importante. Obrigado por terem participado. Se a gente quiser complementar alguma coisa, a Isabelle também quiser se despedir. Eu vou só aqui, rapidinho, Simão. Eu vou pegar aqui o link da feira, vou ver se eu consigo aqui rapidinho para poder compartilhar aqui no chat. Porque os meninos do projeto eu posso compartilhar no grupo. Mas eu coloquei aqui, eles pesquisam no grupo, é Feira de Ciências do Agreste Pernambucano. É o nome do evento. Aí eles colocam lá no Google e eles conseguem. Eu estou tentando aqui ver se eu consigo. Tem no Instagram também.
Tô vendo se eu consigo aqui copiar o link, porque aqui eu fico com o computador e com o celular ao mesmo tempo. Espera aí, rapidinho. Tá Você falando mandou aí? os vídeos, né? Eu mandei dos vídeos, mas assim, se eles tiverem interesse de entrar no site da feira, né, para olhar, ver como é, o que é que está acontecendo, porque às vezes pode se interessar, né? E no próximo ano, quem sabe? Só para complementar, eu sou aqui Ana Luísa, também sou do projeto Ciências da Educação Pública. Peraí. E aí, só para fazer um comentário, como a Regiane falou, não dá mais para se inscrever esse ano, mas como na semana que vem vai ter a feira, eles fizeram até algumas lives, vão ter algumas lives falando sobre essa questão dos projetos de ciências, da pesquisa científica. Então, se vocês tiverem interesse, semana que vem vai ter muito conteúdo legal também na feira. Então, participe. Aqui eu já compartilhei o link do Facebook e o evento é de 28 a 30 de agosto. Agosto, ó. Outubro, agosto de Deus já passou, ainda estou em agosto, o ano já está acabando. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Assim, eu gosto muito, né, de participar. Para mim é uma troca, né? A gente está trocando. Vocês passam para a gente passa para vocês. E esse é o processo mesmo de construção. Isso, pessoal. É o processo de construção de um projeto científico. Valeu, pessoal. Eu vou fechar aqui a câmera. Também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.